Ok, gente, começou a gravar. Eu falei aqui, agora mesmo, do finalzinho do nosso texto. Aqui no antepenúltimo parágrafo, as autoras falam de manifestações coletivas. Eu chamei a atenção para o coletivismo, que é típico da consciência mítica. E as autoras vão falar disso com mais detalhes depois. E também elas falam aqui que o mito é uma das formas de pensar a existência humana. Está aqui no finalzinho. Cadê meu cursor? Achei. Eu disse que não só é uma das formas, mas é a primeira das formas. É exatamente por isso que nós estamos começando pelo mito, pela consciência mítica, pela forma dessa consciência pensar a realidade e os próprios seres humanos, né? E a si mesma. É uma forma, é a primeira forma da consciência ter consciência de si, né? Até aí, tranquilo, né? O Suzana, tá tudo bem. A gente começou, foi agora, tá? E vamos lá para o ponto 2. As autoras estão falando aí que entre os povos primitivos, o mito é uma estrutura dominante. Poderíamos dizer que ela é mais que isso, né? O mito é a forma primitiva de se pensar, por excelência, né? Esses tais povos primitivos, aqui, esse termo primitivo, ele não tem nenhum caráter de valor, né? Isso não é necessariamente valorativo, né? Esses povos primitivos pensam da forma primitiva de se pensar, né? Que é o mito. É bom lembrar que nós ainda pensamos de forma mítica na medida em que nós também pensamos afetivamente, né? O afeto, né? Esse negócio de se pensar as coisas de forma colada ao sentimento, né? E isso nós fazemos o tempo todo, né? Mas entre esses povos não há uma outra forma de se pensar, e essa outra forma é onde nós vamos chegar aí no final desse texto, que é uma forma não afetiva, é uma forma, digamos assim, desencantada, né, de se pensar as coisas. É pensar as coisas tais como elas são e não mais tal como nós queremos que elas sejam, né? O mito, ele é afetivo, né? E esse afeto, ele incide sobre as coisas, né? Ele é um desejo, é um querer que as coisas se tornem familiares a nós, né? Que cedam a nós, a nossa vontade, né? Que nos sirvam de algum modo. E que o mundo, afinal, se torne habitável. Porque a questão, no final das contas, é essa, né? O mundo está aí, nós não sabemos o que ele é cheio de mistérios, e o desconhecido nos assusta, né? A morte nos assusta, né?
os fenômenos da natureza e por aí vai. E é preciso lidar com isso, uma vez que nós vivemos em meio a isso, a essa natureza. Né? Como fazer isso sem um conhecimento científico, um conhecimento da coisa tal como olha. Como fazer? A gente reveste a coisa, né, de um, digamos assim, de um significado humano. Né? É isso que o mito faz. Percebam, o mito não é exatamente uma, né, mentira. Ele é uma fantasia, sem dúvida. Né? Ele é fantástico, mas ele não está ali para enganar as pessoas. Né? Ao contrário, está ali para dar uma força, né? Para dar uma moral para elas na falta de outra coisa, né? Uma vez que você não tem outros recursos, não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha aí como que é o mito ali onde ele, segundo as nossas autoras dizem, é uma estrutura dominante ou então única. Elas citam aqui a pesquisa de alguns antropólogos junto a tribos do Pacífico, da África e do Brasil. Né? Esses antropólogos observaram que o mito ele é, digamos assim, uma vivência. Ele é um processo que está ali acontecendo. Né? O mito ele não é uma história que, né, as pessoas de vez em quando lembram e tal e tudo, mas é uma forma de lidar com o mundo. Então é por isso que elas vão dizer aí, o mito vivo é muito mais expressivo e rico do que a gente pensa. Fatos, as lendas, os contos e por aí vai. Né? Elas falam lendas descoladas do ambiente em que surgiram. Né? Vale a pena sublinhar isso aqui. Ó. O mito, ele é uma prática. Ele é um lidar com o mundo. Uma forma com que os indivíduos vamos dizer, uma forma como eles vão se haver com a realidade. Né? Então, elas dizem aqui, ó, enquanto processo, é um acontecimento. Né? O mito está acontecendo ali, onde a coletividade cultiva essa consciência mítica. E elas vão dizer que o mito surge como verdade. Aqui, esse termo verdade, elas vão explicar aqui, a gente tem que ter um cuidado, porque não é uma verdade tal como uma verdade trivial ou científica. Né? Olha lá. Não queremos que se entenda uma verdade lógica, discursiva, pela razão, né? Ou seja, elas não estão falando de um juízo, né? de uma afirmação que se faz sobre uma coisa e que corresponde à coisa. Porque no final das contas é isso que é verdade. Né? Se eu digo, tem um computador aqui na minha frente, tem uma câmera aqui, isso é verdade. O que eu digo corresponde ao que de fato está aqui. Ó. Agora, essa tal verdade mítica não é essa correspondência do que se diz com aquilo sobre o qual a gente diz. Elas vão chamar essa verdade de verdade intuída. Intuição, a gente pensa que a intuição, isso foi por conta de um pessoal aí no século XVIII,
que tirou o termo do significado original e associou com aquela ideia de uma espécie de um clarão na consciência, né? Você tem uma intuição como algo que chega imediatamente à sua consciência, né? Algo carregado de uma verdade, né? A intuição que capta a coisa sem nenhum esforço. Mas intuição não é isso, né? Intuição, na verdade, é sensibilidade. Essa verdade intuída do mito é uma verdade à flor da pele. Ela é não só uma verdade coberta de sentimento, mas de sentidos. Ela é a própria verdade que se crê ao se ver. Aquela história do ver para crer tem a ver com isso aqui. Aquele negócio que o São Tomé fala, né? É ver para crer. Ver para crer, não para saber. É ver para, né, se afeiçoar àquilo que, no final das contas, está muito mais, né, na cabeça do sujeito do que na realidade. Isso que é crença. A crença é aquilo que nós agarramos com afeto, né? Nós revestimos de afeto, de uma vontade de que aquilo de fato seja, né? Seja alguma coisa, né? Agora, se de fato é alguma coisa, é outra questão. Aqui dentro, na nossa cabeça, nós nos convencemos de que sim, aquilo ali corresponde a algo real. Isso é a crença. O sujeito vê, por exemplo, o sol nascer no horizonte, ele percorre o céu, depois ele se põe para lá, ele está vendo tudo isso. E o que ele vai dizer? O sol gira em torno da Terra. Isso é um conhecimento da coisa tal como ela é? Não, isso é uma crença. E é uma crença surgida dos sentidos, do sentido da visão, nesse caso. Elas vão dizer aqui que essa é uma verdade percebida de maneira espontânea, tal como aquilo que nos chega através dos sentidos, né? Você não tem que elaborar nada na sua consciência para você ter a percepção de uma agulha que te espeta, né, a pele. Ou, sei lá, aconteceu de que, sei lá, o vento soprou a cortina, eu olhei, ó, a cortina está voando. Eu não precisei elaborar nada, né? Eu não precisei constituir nenhum tipo de discurso na minha cabeça para perceber isso. A verdade, tal como nós, né, teremos uma consciência objetiva, uma consciência que de fato busca conhecer a realidade, ela elabora um discurso. Né? Não é possível você ter a verdade como correspondência à coisa, né? Ou seja, saber o que a coisa de fato é, se você não elabora uma afirmação sobre essas coisas. Pessoal, eu estou aqui adiantando um pouquinho o que a gente ainda vai ver para frente, tá? Para que vocês percebam a diferença em relação ao que está aí, né? Mas essas coisas a gente vai ver com calma depois. O importante aqui é perceber esse caráter, digamos assim, imediato disso que as autoras estão chamando aqui de verdade mítica, né?
É uma verdade que você não questiona, assim como você não questiona que tem uma câmera na sua frente, né? Sei lá, vocês têm aí um celular ou então um computador, né? Você não questiona isso. Você não põe isso em dúvida. Né? A troco de que colocaria isso em dúvida? Né? Alguém, não, mas a realidade, física quântica, não sei o quê, a matéria é cheia de vazio, esse papo de, como é que chama esse povo, New Age e tal, né? De falar que a matéria é constituída muito mais de vazio do que de qualquer coisa material, as partículas e tal. E que por isso a realidade, né, não existiria. Aí vem um outro papo de ponto de vista, depende do observador, a luz se comportar como onda ou partícula e blá blá blá, então, portanto, o que a realidade é o que eu vejo. Isso aí é puro mito. Né? Sujeito colocar em dúvida a realidade, né, da câmera que está aqui, do texto que está aí na nossa frente, da minha voz que vocês estão escutando aí e tal, eu quero ver esse cara duvidar do carro que está vindo na direção dele na hora de atravessar a rua. Né? Vamos pôr em prova aí o ceticismo do sujeito. Né? Enfim, vamos lá. Então, sem necessidade de provas, a consciência mítica não sabe o que é uma demonstração. Né? Ela não exige que você comprove, demonstre, né? Garanta aquilo que está sendo colocado. Né? Ainda mais se quem está ali transmitindo os relatos é um sujeito com a autoridade de um sacerdote, né? Com carisma que esse sujeito tem. As pessoas estão lá curtindo o que o cara está falando. Não ocorre a ninguém virar e falar, não, mas peraí, ô pajé, que negócio é esse de uma noite surgir de um coco quebrado? Isso não faz sentido. Eles não colocam esse tipo de questão porque a própria noção, né, de sentido aqui, sentido, eu estou querendo dizer, né, algo que possui lógica, racionalidade. Né? Essas noções de lógica, racionalidade, correspondência entre o que se fala e o que a coisa é, tal como ela é, isso aí não existe na cabeça desse pessoal, vamos chamar aqui de consciência mítica. A consciência mítica não sabe o que é verdade, mentira, absurdo, comprovação, e nem quer saber dessas coisas. Isso não se coloca para o sujeito que pensa de forma mítica. Né? Tal como uma criança também não está preocupada, né? Ela pega lá os brinquedos tal, e começa a viajar naquele negócio, ela não está querendo sabe, uma aproximação daquilo ali com a realidade, não, qualquer coisa, desde que, né, distraia ela, cumpre, né, a função que tem que cumprir, e aqui é mais ou menos isso também. Nós vamos dizer, o mito é uma intuição compreensiva da realidade, compreensiva aqui também, num sentido de, digamos assim, atribuir significado à realidade. Não é extrair o significado da realidade. Isso que é conhecimento. Né? Aqui se trata ao contrário, né, de atribuir. Mais ou menos o que a arte faz. Né?
A arte é mito? Não. Mas a arte tem um elemento em comum com a consciência mítica, que é justamente essa projeção, né, do afeto humano, da figura humana na natureza, de modo que você humaniza a natureza, você torna ela familiar, você torna ela habitável, você torna ela, de algum modo, a sua casa. Né? A arte tem, então, essa função, que ela herda do mito. Né? E muitas vezes a arte ela parece, por vezes, estranha, justamente por causa disso. Né? Ela não é uma espécie de... Ela não tem que ser lógica. Né? A arte não tem que ser crítica. A arte não tem que ser conhecimento ou ciência. E, aliás, a arte, quando se mete a ser crítica ou política ou, sei lá, científica e parará por aí, costuma ser uma arte muito ruim. Né? A Maria Eduarda está com um probleminha aí na internet. Maria Eduarda, é o seguinte, se você não conseguir acompanhar, depois você pode pegar a nossa gravação e qualquer dúvida vocês viram lá, eu fiz ali um canal de atendimento, tá? Para quem aí quiser ou precisar, ou sei lá, quer comentar qualquer coisa, se sinta à vontade, tá? Pode falar ali mesmo, ou se quiser me manda uma mensagem só para mim, vocês que sabem. Beleza? Maria Eduarda, você tá aí? Vamos descobrir. Acho que sim. Ok. Vejam só o termo que as autoras vão estar usando aqui. Ó. Deixa eu colocar o cursor. O mito. Oi? O mito é uma forma espontânea de um homem situar-se no mundo. E aí, ó, atenção. Para esse finalzinho aqui, a questão toda é essa. Né? É você tornar a natureza, que a princípio parece hostil, né? Desconhecida, e da qual os indivíduos têm medo, óbvio. É tornar essa natureza algo, digamos assim, mais hospitaleiro. Né? Então a questão é essa. O mito é uma forma pela qual os homens vão se encontrar na realidade. Até aí, tudo bem, gente? Se vocês quiserem aí, sei lá, escrever no chat. Beleza, então abre aí o microfone. Sim. Sim, tá tranquilo, professor. Oh, beleza, que bom. Obrigado. Não. Olha isso. Não se acham nas explicações exclusivamente racionais.
explicações exclusivamente. Eu não sei se tem uma explicação que não seja exclusivamente racional, porque aí você não tem uma explicação, né? A menos que a gente entenda que a lenda do coco que quebra e à noite sai lá de dentro explica alguma coisa, explica por que a noite surge, né? Enfim, as raízes do mito não se acham de forma alguma em nada que possua caráter racional, inclusive porque, né, a racionalidade é uma conquista tardia. Ela chega a nós, na história humana, lá na frente. É bem, mas é muito posterior ao mito, né? Não se acha, então, em explicações não sei o que, mas na realidade vivida. Ah, isso. Vamos sublinhar isso aí, ó. Eu falei de vivência, né? A questão é exatamente isso. Você está lá, frente a frente com o desconhecido. E não adianta ignorar, porque a realidade, a natureza, e isso que você não conhece, não está lá também só olhando para você e você para ela e está tudo bem assim. Não, ela está te dando uns tapas na orelha, né? Começa aí cair uma tempestade e cai uns raios, cai raio na cabeça dos outros e tal. E você assim, bom, beleza, e agora, né? O que você há de fazer com isso aí? Vamos ficar aqui levando raio na cabeça? Não. Vamos fazer alguma coisa. Fazer o quê? Fazer qualquer coisa. Quando, né, você não pode fazer a melhor coisa, porque você não sabe qual é. Então é aí que se faz qualquer coisa. E é isso que o mito, né, vai, digamos assim, prover os indivíduos de qualquer coisa para se fazer. Então, as raízes do mito se encontram na realidade vivida, portanto, pré-reflexiva. Quer dizer, o raio está caindo lá na cabeça do sujeito, ele não está assim muito interessado nesse momento em elaborar uma teoria a respeito do raio que está caindo na cabeça dele. Primeira coisa que ele está pensando é como se proteger, como fugir daquilo ali e, né, evitar que o raio caia na cabeça da mãe dele ou caia na cabeça dele de novo e da família toda e sei lá o que mais, caia lá no café que ele planta. Se bem que esse povo eu não sei se plantava café. Caia lá na casa dele. Destrua a casa, destrua a oca dele, a televisão que ele acabou de comprar e por aí vai. Então, realidade vivida, pré-reflexiva das emoções e afetividade. Bom, tá aí, né? Eis aí esses termos que caracterizam a consciência mítica, seja ela qual for. Seja dos vikings, seja dos gregos, seja dos, sei lá, tupi-guarani, seja da torcida do galo, seja sei lá, da comunidade ali que surgiu ali na esquina, um sujeito ergueu lá umas paredes, um altar, começou lá a falar umas coisas, ler umas coisas assim, fantásticas, e um povo achou aquilo ali muito legal, né? Por quê? Porque esse pessoal tem medo de morrer. No final das contas, é isso. Né? Vamos morrer. Nós sabemos que vamos morrer. E aí? Né? Vocês estão de boa com isso? Eu, na verdade, acho que não há problema nenhum em morrer. O problema é em sobreviver, né? O problema é o outro morrer. Isso que é um problema, mas, bom, eu não vou querer que
que as pessoas se convençam disso. Assim. Na verdade, tem outro problema, e aí diz respeito a nós mesmo, que é a forma como nós vamos morrer. Eis aí uma questão que merece o nosso medo. Né? Uma vez que morreu, não, aí tudo bem. Agora, e se demorar? Né? Você vai ficar lá agonizando, ai, dói pra burro, nossa, e eu tô perdendo sangue e os meus ossos quebraram, sei lá, desabou o prédio em cima da minha cabeça e eu tô aqui, soterrado, e eu não consigo, sei lá, dobrar as pernas, até porque elas quebraram também, e acho que perdi uma delas e tal, e eu tô ainda vivo. Nossa, essa forma de morrer é, é medonha, com certeza. Ninguém está muito interessado, né? Numa morte assim, desgraçada. E é por isso que esse nome Boa Morte, é, essa ideia de Boa Morte vira nome de rua, vira nome de um monte de coisa, né? Eric tá certo. KKKK. Não, sem kkkk, eu tô certo. Tô certo mesmo. Então vamos lá. Esses, esses três próximos parágrafos são provavelmente dos mais importantes do texto. E por conta disso, e pelo fato de ser 11 horas e 5 minutos, ou seja, a gente chegou aqui na metade da aula, eu proponho a vocês 5 minutinhos para respirar um pouco, tomar um cafezinho, né? Fazer um alongamento, colocar um despertador para ver se acorda direito e tal, essas coisas. O que vocês acham? Alguém tem algo contra? Não. Ah, então, ótimo, né, gente? Não, 10 minutinhos aí você tá querendo demais. O que você vai fazer? 10 minutinhos dá para você dormir, depois tomar um banho e tal, e aí chegar aqui é tempo demais. 5 minutinhos. Combinado? Ótimo. Já já a gente volta aí. Tomar um cafezinho aqui, pessoal, rapidinho.
Ué. Ah. Voltando. Ué, mas já. Já. Jacarepaguá. Todo mundo aí? Ótimo. É isso aí. Olha lá, gente. São 11h09. Quando eu propus, foi 11h03, 2, eu não sei. Eu contando aqui, a partir do comentário da Suzana, que foi às 11h04. Então, beleza. Nós tivemos mais de 5 minutos. Todo mundo vê o texto? Alguém aí? Diz qualquer coisa aí, gente. Tá dando pra ver. Oh, beleza, obrigado. Laura? É, né? Aham. Ah, beleza. É quando vocês falam, aparece um brilho aqui na foto de vocês. Eu queria mexer um pouco nessas imagens. Depois eu resolvo isso. Então, vamos lá. Eu falei que esses próximos 3 parágrafos são talvez os mais importantes, pelo menos dessa primeira parte do texto, a respeito do mito. E vamos lá ver por que que é. Então, as autoras, estão dizendo aí, ao entrar em contato com o mundo. Quando é que a gente entra em contato com o mundo? O tempo todo. Né? A questão é, quando é que a gente não entra em contato com o mundo? Bom, só se for antes de nascer e depois de morrer. Então, nós estamos em contato o tempo todo. E a questão é, esse mundo aí, como que é esse mundo? Bom, a princípio, não é um mundo no qual nos encontramos à vontade. Pelo contrário, esse mundo está aí, indiferente a nós, né? Independente de nós. Ele realmente não está nem aí para nós. Nós nos sentimos largados nesse mundo, jogados nele e contra ele. E aí? Elas vão dizer, o homem não é apenas uma cabeça que pensa diante de um mundo como tal. Olha aí que interessante. Elas estão falando aqui, né, de um pensamento objetivo, né? Pensa o mundo tal como ele é. Mas não é esse o caso. Não se trata de, quando você está lá levando porrada do mundo, ficar, né, teorizando como o mundo é tal como ele ele é em si mesmo e por si mesmo. Não, nós queremos, de algum modo, transformar esse mundo. E vejam, nós vamos fazer isso sem nenhuma noção do que ele é. Né? Como que pode ser feita essa transformação? Então, ela vai dizer que entre o homem e o mundo vai se intercalar aqui
fantasia e a imaginação, ou seja, vamos transformar o mundo aqui dentro da nossa cabeça. Isso é efetivo? Isso realmente resolve as coisas? Mais ou menos, né? Não resolve muito bem. Mas pelo menos você sossega um pouco, né? Você dá um jeitinho, meio mais ou menos, mas algum jeitinho no seu medo, né? É isso que é preciso fazer. Então tá lá as autoras dizendo que antes de interpretar o mundo, antes de conhecer o mundo, o homem o deseja ou o teme. Deseja dormir, mas está lá ouvindo a onça miar em algum lugar. Como é que faz? Então, deseja e teme. Nesse sentido, volta-se para ele ou dele se oculta. Bom, essa frase aqui, eu realmente acho que não quer dizer nada. Volta-se para ele ou dele se oculta. Do que elas estão falando aqui? Não sei. Como que eu vou me esconder do mundo? Como que eu vou me voltar para o mundo se o mundo é que está ao meu redor em todo lugar? Né? Eu não tenho escolha. Isso aqui não faz sentido. Mas tudo bem. Né? Os textos, por vezes, se tornam engraçados quando eles enchem linguiça. E quem não enche? Né? Bom, enfim, vamos lá. Por isso, primeiro, falar sobre o mundo, ou primeiro pensar o mundo, né? Primeira, digamos assim, primeira narração, primeira apropriação, né? Do mundo, esse ato de algum modo, você se tornar um protagonista, né? Diante do mundo. Está preso ao desejo humano de dominá-lo, óbvio, né? Afugentando a insegurança, os temores e a angústia diante do desconhecido e da morte. Já falamos sobre isso um bocado, né? Mas aí vem coisa bastante, de uma forma bastante sintética, né? Elas vão agora direto ao ponto. A função do mito não é primordialmente explicar a realidade, poderíamos dizer, não é de forma alguma explicar a realidade, mas é e tranquilizar o homem em um mundo assustador. Eis aí o que é um mito, para que ele serve, por que se pensa de forma mítica. Né? Você pensa de forma mítica porque você desconhece e não tem como conhecer aquilo que está ali te ameaçando. Né? O que você vai fazer? Você vai revestir a realidade com a fantasia. Você vai atribuir ou imputar um significado, uma espécie de razão, esse não é um bom termo, né? Você vai atribuir ou imputar, melhor ainda, né? Você vai vestir a realidade com a vestimenta da fantasia. A realidade veste a roupa que você teceu sem sequer tirar as medidas dela? Não, claro que não. Mas pelo menos aqui dentro
vai funcionar. Por quê? Porque você não simplesmente acredita, você quer acreditar. Você precisa acreditar no mito. E, na verdade, você, né, sequer está colocando questões acerca disso, você deve e vai acreditar. O pajé ou sacerdote pode falar as coisas mais loucas e absurdas, mas na sua cabeça não existe noção nenhuma do que é loucura, do que é absurdo, porque também não tem nenhuma noção do que é o verdadeiro, o que é o saudável. Você está simplesmente querendo dar um jeito nessa sua situação precária aí. Né? Aí o sacerdote, seja lá qual for, ele vai virar e falar, olha, você tem medo da escuridão da noite? Pois é, isso aí porque os meninos lá estavam carregando coco e não era para quebrar, mas eles ouviram um barulho lá e resolveram quebrar o coco, e aí a noite fugiu de lá. Aí a Aurora ficou com pena deles, né? Aqueles meninos, né? Um pouco precavidos, né? E tal. Então vou devolver aqui a luz, mas agora vocês vão ter que viver num mundo em que há luz, mas depois há escuridão, mas depois a luz volta, o dia, a noite, aquela coisa. Não é? Então, lidem com isso dessa forma. Né? Não é ideal, não volta a ser só luz como era nos princípios, né? Em que tudo era, né, um paraíso, mas já não é aquele terror completo de uma noite sem fim. E, né, já que estamos falando aqui de revestir ou de imputar a realidade com a fantasia, vale lembrar que isso se faz, vejam, por meio do antropomorfismo. Né? Vejam só. Os deuses. Deus. Ele é alguém. Deus tem uma consciência. Deus tem sentimentos. Deus tem vontade. Deus, inclusive, domina linguagens, né? Porque na hora de se comunicar, né, ele necessariamente faz isso por meio de, né, algum tipo de linguagem. Nem que seja algo hermético, como no caso dos oráculos, né? Ou então algo muito claro, como entregar ao profeta lá as leis, as tábuas das leis, com tudo lá escrito com total clareza. Eu não sei se foi em hebraico ou se foi em aramaico que ele escreveu as leis lá que o Moisés, né, levou lá para o povo naquelas pedras. Deve ter sido um trabalho do cão, né, porque ele estava no alto da montanha e desceu com aquelas placas de pedra para falar lá com o povo, ó, esse negócio aí de ficar paquerando a esposa do outro, isso aí Deus não quer, não. Percebam, Deus quis criar a natureza, né? Deus quis punir Adão porque Adão foi lá morder a tal do fruto da árvore do conhecimento, e Deus sabia que ele ia fazer isso. Né? Mas o querer
a vontade, ela surge a uma consciência que tem consciência de algo que lhe falta, né? Se nada falta a ela, a alguém, não há o que querer, né? O que falta a Deus? A criação faltava a Deus? Um Deus que possui uma falta. Bom, esse tipo de coisa a gente não vai ficar aqui destrinchando. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que Deus é, os deuses, se quiserem assim, a imagem e semelhança dos homens, né? E, aliás, uma coisa curiosa, no monoteísmo não há deusa, né? Deusas só existem no politeísmo, né? E ainda assim submetidas aos deuses. É incrível como que o mundo dos deuses, por exemplo, o Olimpo, né, dos gregos, é um patriarcado tal como a sociedade grega mesma era, né? Há algumas mitologias em que as mulheres possuem, digamos assim, um papel mais predominante, né? Como é o caso de quem mesmo? Não estou bem certo das Amazonas viverem um matriarcado, mas parece que sim, né? O matriarcado é uma forma de sociedade anterior ao patriarcado. E, na verdade, não é que a mulher manda no homem, mas o homem não manda na mulher, né? Tal como no patriarcado acontece. E quando chega o monoteísmo, quer dizer, quando há uma depuração dessa criatura, né, divina, né, esse tanto de Deus, tudo isso vira um Deus só, de fato, a última coisa que esse Deus apresenta é uma característica feminina. Ele é macho, o que é estranho, né? Por que Deus é homem se não há uma deusa? Deus não tinha que ter sexualidade, né? No entanto, tem. Bom, a gente pode dizer que isso é uma imaginação ainda muito, sei lá, muito antropomórfica, né? Tem gente que vai dizer, não, Deus não é esse negócio do Jeová com barba branca e sei lá o que, não. Deus é uma energia. Isso aí não ajuda. Não ajuda muito. Quer dizer, desantropomorfiza um bocado, né? Mas também materializa Deus. E Deus não pode ser material. No final das contas, a questão é, se Deus não é alguém e ele não é material, o que ele pode ser? Como pensar Deus? Como acreditar em algo que é impensável? Né? Bom, e é aí que nós revestimos o divino de características próprias da natureza ou dos homens. Mas isso é um bocado posterior também. Né? Nós aqui ainda estamos diante de deuses. O politeísmo, ele é, digamos assim, uma consciência religiosa mais rudimentar, não é? Você vai ter sempre um Deus, ou um santo, se quiser, uma entidade, alguém, por trás de um fenômeno qualquer da natureza sobre o qual você tem que se haver, né? Então é assim que há um Deus que está lá jogando raio na cabeça das pessoas quando tem uma tempestade, né? Não é um Deus só para tudo. Aquele Deus é o Deus do raio. No caso dos gregos vai ser o próprio Zeus,
que é o deus top. Esse deus top aí, ele não é o primeiro deus. A mitologia grega é muito curiosa, mas sobre ela a gente pode falar depois, né? O fato é que, né, é preciso negociar com Zeus na hora que tem uma tempestade. E isso aí é um bocado interessante, né? Vamos ver aqui. Vamos elencar, olha, algumas circunstâncias em que nós encontramos esses deuses, né? A agricultura, o culto aos utensílios, às armas. É engraçado que até hoje tem gente que compra um rifle e põe na parede, né? Para ficar lá cultuando a arma. Ó, a arma, né? Protegei-me, na parede. Preocupação com a origem divina da técnica, no caso do Prometeu, que nós vamos voltar a falar dele, da agricultura, naturalmente. Elas falam aí da Perséfone, que o Hades leva para o inferno. E aí a mãe da Perséfone, que era a Ceres é um nome romano, nome cereal, Deméter, entre os gregos. Ela liga lá para os Zeus e fala que resolve isso aí, o cara levou a minha filha para o inferno, né? Quero ela de volta. Que história louca é essa? É a explicação das estações do ano, né? Quando Perséfone volta para a mãe, você tem aquela alegria toda, o verão, a primavera, tudo florido e tal. Só que é que nem o dia e a noite lá dos índios quebraram um coco. Ela tem que voltar para o inferno para ficar com Hades. E aí nós temos, né, o outono e o inverno, né? É a tristeza da mãe. E aí a agricultura, vocês percebem, né? A agricultura, ela tem, digamos assim, você tem que lidar com as estações do ano. Por quê? Porque Hades levou Perséfone para o inferno para casar com ela. Origem dos males, Pandora, acho que a gente falou da Pandora. Fertilidade das mulheres. Olha isso. Os Aruntas, que são australianos, são aborígenes, acham que os espíritos dos mortos estão lá esperando para renascer. Eles entram na barriga das mulheres que estão passando ali. Passou por um certo lugar e entrou na barriga da mulher. De uma candura, né? Essa ideia e tal. Enfim. E aí elas falam dos desenhos, as pinturas rupestres nas cavernas, que eram feitas de modo a antecipar as caçadas e tudo e tal, como quem está ali torcendo para dar certo. Não é isso? E aí temos uma imagem, essa imagem aí, vocês encontram coisas muito semelhantes aqui em Pedro Leopoldo e uma série de outros cantos aqui em Minas Gerais, onde vocês têm cavernas, aeroportos, né, tal como o do Aecinho, né, que saiu derrubando várias dessas cavernas para colocar asfalto, né? Em outros lugares também a gente encontra pinturas como essas. Essas pinturas aí parecem bastante toscas, mas a gente tem que considerar que isso aí é ligeiramente antigo, né? E isso é o que restou dessas pinturas, né? Provavelmente isso aí é um pigmento material, mas provavelmente havia outros tantos de origem vegetal, talvez, etc., né? E esses aí se perderam, né? Então ficou isso aí, ó. A gente olha para isso e pensa, pô, mas os caras, os pintores bastante rupestres, né? Bastante, digamos assim, rústicos e tal.
não sei, às vezes isso aí devia ser uma verdadeira explosão de cores, uma coisa linda mesmo. Vá saber. E aqui no caso, na África do Sul. Mulheres dançam disfarçadas nos animais que os homens vão caçar. Como que se chama isso aí? Antropomorfismo. Olha lá. Os animais possuem nádegas e seios, e braços, e pernas, e etc. É mais ou menos como as historinhas em quadrinhos, né? O rato que fala, o cachorro que... No caso do Mickey Mouse é engraçado porque o Pateta é um cachorro. E o Mickey tem um cachorro, como é que ele chama mesmo, aquele cachorro laranja? Que é um cachorro mesmo. Ele não fala, ele é só um cachorro. Pluto. É, o Pluto. Filho da Pluta. Ele mesmo. Essa piada é velha. E o Pateta é um cachorro. Só que o Pateta, ele é antropomorfizado, assim como o Mickey é. Isso me faz lembrar um quadrinho muito engraçado. Não, gente, Pluto. Que maldade, hein? Mas, hein? Tem um quadrinho da Minnie que sobe numa cadeira com uma vassoura na mão, morrendo de medo de um rato andando na cozinha, no chão da cozinha. Não é irônico? Alguém precisava falar para ela, olha, Minnie, é da sua espécie, sabe? Quem sabe não rola ainda uma paquera aí, ó. Pois é, velho. Então, beleza. Tá, então... Tudo no mundo primitivo está revestido de um caráter mítico. Né? É isso que elas querem dizer aqui com esse termo sagrado. Sagrado por quê? Porque tem alguém ali por trás dos fenômenos. Esse alguém é uma paródia. Mickey exterminava rato. Devia ir para a cadeia esse Mickey. Enfim. O que eu estava falando, né? Do mundo primitivo ser revestido desse caráter mítico. É sagrado porque tem alguém por trás da natureza, dos fenômenos da natureza, ordenando esses fenômenos. E esse alguém que controla a natureza, naturalmente, é um ser superior. Né? É por isso que esse ser superior, né, ele deve ser tratado com sacralidade. Aí ela vai citar um cara que diz uma outra coisa a respeito das funções do mito. Nós estamos entrando aqui na prática mítica, né? Tal como ela se desenrola. Nós vamos chamar a prática mítica de ritual. Né? Ao mito corresponde o rito. Então, vejam lá. Uma das funções do mito é fixar os modelos exemplares de todos os ritos e todas as atividades humanas significativas. Isso aí significa, entre outras coisas, que o mito possui uma função pedagógica no que diz respeito ao comportamento dos indivíduos uns com os outros. Vamos chamar isso aí de uma, digamos assim, uma educação moral. Né?
os heróis, eles entram justamente nessa categoria aí, ó. Assim, o homem imita os gestos exemplares dos deuses e dos heróis e etc. Repetindo nos ritos as ações deles. O que é o ritual, se não, né, você, digamos assim, restaurar, né, você reatualizar aquilo que os deuses, no começo, lá nos princípios, na origem, né, ensinaram, né, a nós. Então é isso. O ritual é uma forma de você voltar ao princípio, ao início, ao passado. Né? Vejam lá. O missionário etnólogo fulano perguntava aos aruntas, os caras lá da Austrália, por que celebravam determinadas cerimônias, e a resposta era sempre essa aqui, ó, porque os ancestrais assim o prescreveram. Alguém ocorreu questionar alguma coisa? Não. Você não questiona nada, até porque quem é você para questionar alguma coisa? Aqui é o lugar da doutrinação. Aqui não é o lugar da crítica. Aqui, fulano não levanta a voz, não faz perguntas. O sacerdote disse tal ou qual coisa, falou e está falado. Não tem conversa. Qual que é a autoridade dele? A autoridade que os antepassados conferiram a ele. Qual que é a autoridade dos antepassados? A que os deuses conferiram a eles. Por isso, você tem também o culto aos ancestrais, aos antepassados. É aquela coisa que você vê quando visita a vovó e está lá aquelas fotos de um monte de gente que já morreu há muito tempo, que você nem conheceu, porque quando você nasceu já tinha morrido quase todo mundo. Aquelas fotos que não são nem mais preto e branca, são todas amarelas, você não consegue reconhecer ninguém. Que isso? É o culto aos antepassados. Infelizmente, não vai muito longe, né? Porque a fotografia é uma técnica recente. Ainda bem, né? Porque se não fosse assim, teria que ter, sei lá, um depósito inteiro para ter as fotos dos ancestrais. Bom, e essa também é a justificação invocada pelos teólogos e ritualistas hindus. Teólogos. Aqui nós estamos falando de gente que já está pensando a prática religiosa, né? Não é... O teólogo não é o cara lá na caverna, não. Né? Ele é o cara que está, de algum modo, ligado a uma instituição religiosa. O que eles dizem? Devemos fazer o que os deuses fizeram no princípio. É por isso que a consciência mítica instaura tradições. E é por isso que a tradição tem esse caráter também mágico, mítico e afetivo. Né? Lá, essa outra aqui. Assim fizeram os deuses, assim farão os homens. Ai de quem ousar, né, se desviar desse caminho. Então, vejam, o mito, a consciência mítica, aponta para trás. É exatamente o contrário que nós vamos ter com a consciência objetiva, a consciência racional, filosófica ou científica, que progride. Ela está o tempo inteiro se dirigindo ao futuro, né? E ela busca o futuro. Ela quer conhecer mais. E ela sabe que há mais a se conhecer. Então, né, ela avança.
Essa aqui, ao contrário, é uma consciência que retrocede. E vejam que interessante o que as autoras vão dizer aqui, nesse próximo parágrafo. Nos rituais, não se trata apenas, né, de uma encenação, né, mas de realmente receber os ancestrais e, eventualmente, algumas entidades. Mais ou menos aquilo que acontece no terreiro. Né? Você tem lá o jumento, o jegue, como é que eles chamam? O médium. Né? Por que é jumento? Porque quando o Exu, ou o Preto Velho, ou, sei lá, o Orixá, ou o Herê, baixa no médium, ele não entra no corpo do médium, ele monta sobre o médium como se ele estivesse em cima de um quadrúpede. Né? Ele está ali cavalgando o médium. São eles que dizem isso, não sou eu que estou dizendo, não, tá? Então, eles aparecem no ritual. Né? Então, é por isso que elas estão dizendo toda festa religiosa, compreendam, aqui a festa religiosa raiz, não é ritual Nutella, não, tá? Não é uma simples comemoração, não é um simples teatro, uma encenação, não é simplesmente ficar lendo trechinho da Bíblia e todo mundo, sei lá, acompanhando aquilo que o padre fala e tal. Não, o negócio lá é trazer o Jesus mesmo, né? No caso do ritual cristão, que, aliás, quando o padre chega lá com a hóstia e o vinho, é isso que ele fala, né? Esse é o corpo de Cristo, esse aqui é o sangue. Aí você vai, né? Não pode mastigar a hóstia. Alguém aí já mastigou a hóstia? Eu, quando eu frequentava esses ambientes, eu morria de medo de fazer isso, então não fazia, né? Eu acho que é assim que ninguém mastiga a hóstia. Mas percebam, o que é aquilo? É um pão, né? Sem gosto. E o vinho, bom, aí depende de onde o sujeito comprou o vinho. Né? Se comprou lá na mercearia do seu Zé, deve ser um vinho tipo sangue de bois, essas coisas bem cheias de açúcar. Opa, nós temos uma herege aqui que mastigava a hóstia. O padre me dizia, se você mastigar a hóstia, ela vai sangrar na sua boca. Aí eu, nossa, eu não estou interessado, não. Se você vai para o inferno, acho que não vai não. Besteira. Mó medo de morrer depois. Pois é. Mastigadora de hóstia. Isso aí, é do meu time. Apesar de eu nunca ter mastigado a hóstia. Mas, enfim. Quando o padre diz, né, isso é o corpo, né, de Cristo, isso aqui é o sangue de Cristo, ele não está encenando, não é simbólico. Você vai virar para o padre, não, padre, isso aqui não é o sangue de Cristo, isso aqui é um vinho bem barato que você comprou, né? Pô, não tinha um vinho melhor, não? Aí o padre, não, meu filho, isso é simbólico. Não, não tem nada de simbólico, não. Aquilo é sangue mesmo. No que ele falou que é o sangue, é sangue. Nós estamos falando aqui de algo que transubstancia pelo poder da palavra. A palavra do sacerdote tem caráter mágico, de transformar a natureza mesmo, óbvio, aqui dentro, né? Da consciência dos que acreditam. Né? Agora, se você não acredita, você vai lá beber o sangue de Cristo e vai falar, esse padre podia ter comprado um vinho mais, né, sei lá, menos doce, né, porque esse aqui tá demais, sei lá.
FDS é o quê? Fim de semana, nem acredita em inferno mesmo, que der deu. O inferno, na verdade, é uma apropriação que os cristãos fizeram do Hades, né? Esse que é o reino do Hades, que fica debaixo do chão. Só que o inferno dos gregos, esse do Hades, ele não tem fogo nem nada, não. Você não é bem você que vai para o inferno. O que vai para o inferno é a sua sombra, e ela fica lá caminhando. Aí os cristãos pensaram assim, não, mas esse inferno aí tá muito, né, muito light. Vamos colocar aqui uma caldeira com fogo e colocar as pessoas queimando para sempre. Aí o pessoal vai ouvir o Jesus quando falou lá, ó, quem não me seguir vai, não é isso? Sofrer as agruras do fogo eterno. Sobre o qual a gente tem que falar também, depois. Esse negócio que Jesus falou. Ó, bom, enfim. O ritual, vejam lá, é uma reatualização, ou seja, torna atual de novo um evento sagrado que teve lugar no passado, no começo. É isso. A verdade está lá na origem. E a história caminha para um lugar que está determinado desde a origem, né? E é assim que há uma noção própria da consciência mítica em geral, e no cristianismo é explícito, né? Você abre a história com o Gênese e a história termina no Apocalipse, né? O juízo final. E é por isso que é possível haver profecias, né? O profeta é aquele sujeito que sabe o que vai acontecer porque ele investiga o passado, e o passado é quem diz para ele o que vai acontecer. Mas, enfim. Eu lembrei, quando elas falam aqui, olha só. O homem deve imitar os deuses, etc., porque, do contrário, a semente não brota, a mulher não fecunda, a árvore não dá fruto, o dia não sucede à noite. Eu não sei se vocês assistiram pelo menos o começo da segunda temporada do Lost, que me fez parar de assistir o Lost. A primeira temporada era até interessante, mas depois eu comecei a achar aquilo um saco. Mas nesses primeiros episódios da segunda temporada, tinha uma história lá de um cara que ficava apertando um teclado, e ele tinha que apertar uma tecla de tanto em tantos minutos. E por que tinha que apertar mesmo, eu não sei, porque senão ia acontecer uma desgraça. Aí eles chega um outro lá que substitui esse sujeito que eles encontram, né? O cara fica lá fazendo aquilo, ele não para em momento algum para se perguntar o que eu estou realmente fazendo aqui, o que pode acontecer se eu parar de fazer isso. E aí ele para de fazer. E o que acontece? Nada. Bom, pelo menos não aconteceu nada até onde eu assisti, né? Se aconteceu alguma coisa depois, paciência.
demorou demais para acontecer. Enfim, os rituais, eles devem, né, ser realizados periodicamente. Esses rituais são uma forma de se entrar em contato de novo com os deuses. E nos rituais, você negocia com os deuses também, né? Aquela história lá de entregar uma macumba, um ebó, né? Um frango, uma cachaça, um charuto, não sei o quê, para não sei que entidade, é porque você tem ali uma demanda, né? Essa demanda aí pode ser qualquer coisa, né? Você, sei lá, está morrendo de medo da tempestade e está pensando, né? Zeus está bravo, né? Ele está de mau humor. Então vamos aqui tentar acalmar ele, dar uns presentinhos e tal. E aí, né, passa a tempestade e o povo assim, pô, olha, legal, deu certo. É assim que acontece. Às vezes demora um pouco mais, né? Às vezes é mais rápido, né? Porque, né, o humor dos deuses, ele é assim. Os deuses são, como dizer, eles são muito temperamentais, né? Mitologias, eu gosto das mitologias dos gregos, egípcios, dos indianos. Tem algumas aí de alguns povos aqui pré-colombianos muito interessantes, de várias tribos indígenas no Brasil, e convenhamos, eu não conheço muitas outras mais. Aquele negócio dos vikings, ou então das valquírias, e não sei mais o que, dos germânicos, aquilo ali não me interessa, não. Acho aquilo ali meio sei lá. Nórdica, exatamente essa que eu estou falando. Mitologia nórdica é muito branquela. Apesar de eu ser descendente de dinamarquês, e daí esse meu sobrenome, né? Eu acho que eu cansei de viking. Quero que esses vikings se danem. Eu não posso falar palavrão aqui porque a gente está gravando, apesar de eu falar. Mas, enfim, quero que eles se... Beleza. Então, olha, para a gente terminar aqui, tá? Elas estão falando a forma de descrever a realidade, as narrativas e tal. É coerente com a maneira mágica de agir sobre o mundo, os rituais, né? O ritual como uma missa é uma prática mágica. Então, como eu falei, o padre fala ali, ó, esse é o corpo de Cristo, isso é mágica, não é simbólico. Quando o sujeito fala, não, isso é simbólico, aí, ó, estragou tudo. Aí perdeu a magia, perdeu tudo, na verdade perdeu a alma, né? Enganou-se. Aí elas lembram ritos de passagem do nascimento. O que é, né? A gente cantar parabéns para você no aniversário de alguém, se não um ritual desses, né? Celebrar o que aconteceu lá na origem, quando o sujeito, né, saiu da barriga da mãe. Ele emergiu na existência e cá estamos, né, dando parabéns, muitos anos de vida, mesmo quando o sujeito já tem 90 anos de idade e tudo que ele não tem são muitos anos de vida pela frente. Só se, né, estivermos falando dos muitos anos de vida que ele já viveu, também já não tem mais. Casamento, aquela bobagem, bodas de papel, bodas de lata, bodas de não sei o quê. Da morte. Tem, além dos cultos aos ancestrais, né, fotinha, não sei mais o quê,
né? Aquele negócio, Dia dos Mortos, que no México é um barato, e que aqui as pessoas, eu nem sei se isso ainda acontece, né? Vão lá visitar a lápide de alguém no cemitério, põe florzinha, essas coisas. Da infância para a idade adulta. Tipo, como é que chama isso? Trote na universidade. Coisa mais indevida. Aí o fulano lá fala do nascimento da criança, blá, 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 e aí é preciso haver um ritual que confira ao bebê, né, o estatuto de gente viva, né? Até então ele não é exatamente isso. Fazer algo para entrar nos clubes. Olha, eu não entro em um clube que me aceita como sócio, né? Olha só. No que diz respeito à morte, os ritos são mais complexos, porque não é apenas o fenômeno da alma abandonando o corpo, mas também uma mudança de regime, ao mesmo tempo ontológico e social. Esse termo ontológico aí, nós já falamos de ontologia, e nós vamos falar de ontologia, né? Diz respeito à realidade. É interessante as autoras colocarem isso aqui, porque o ritual, ele não pretende ser uma encenação, ele pretende ser efetivo, algo real, está acontecendo mesmo, os deuses estão aparecendo, as entidades, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo está ali mesmo, né? Não tem nada de simbólico, ok? Bom, enfim, e aí toda uma preparação para o defunto, de fato, morrer. Curioso, né? Alguém vai dizer, mas pô, o cara já morreu, mano. Você está falando com quem? Com a consciência mítica? Você está querendo chamar a atenção de alguém que pensa de forma fantástica e que, na verdade, não está muito interessado no que está acontecendo quando o sujeito morre. E, aliás, como é que ele vai saber? Né? Ele está aqui, na verdade, querendo lidar com o próprio sentimento, né? Da perda. É isso. Se ele reveste esse sentimento de perda, com essa história aí do morto ter que levar as joias, né? Que nem os faraós. Aquele negócio de pirâmide, convenhamos, era uma geladeira para os egípcios guardarem a cerveja ali e poder beber depois, né? Aí o faraó morria e eles assim, o que a gente vai fazer com esse cadáver? Põe lá no subsolo da pirâmide e deixa ele lá, porque ajuda a levedura da cerveja a, sabe, ficar mais saborosa. Bom, nós terminamos aí o ponto 2 e terminamos também a nossa aula, o horário acabou. Pessoal, o videozinho aqui vai estar disponível aí nos nossos comentários, no nosso muralzinho, tá? Qualquer dúvida vocês podem assistir de novo ou me procura lá no canal de atendimento, beleza? Ficamos por aqui. Uma boa tarde para vocês. Sextou, né? Sextou, não sextou? Sextou. Jóia. Ninguém sai de casa, então sextou, assim como segundou. Depois é tudo igual. Viva a pandemia. Falou, moçada. Obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de vocês. Nos vemos, sem ser próxima semana, a outra. Um abraço. Boa noite. Boa noite a quem é de noite. Tchau, tchau para vocês. Vou encerrar aqui a gravação para que ela esteja disponível. Já, já.